Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um MotoCast, o podcast que responde sim às suas dúvidas sobre o mundo da lubrificação e hoje também sobre o mundo do automobilismo com convidados ilustríssimos. Que satisfação receber aqui Nelsinho Piquet, você eu vou cumprimentar, que está na minha área de atuação aqui, Celso Miranda, um grande totem do jornalismo automobilístico no Brasil, e mais uma vez o Rafael Hess, o gerente de produto da Motul, que vai nos ajudar aí um pouco na parte técnica. Afinal, a Motul tem competição no DNA, tá presente. Olha, me ajuda aí, Rafa, não quero esquecer, mas Sertões, Le Mans, Stock Car, é claro, com o Nelsinho, MotoGP, Mundial de Superbike, Dakar, Ilha de Man, e eu acho que uns 4, 5 desses que eu citei você já correu e uns 10 que eu citei você já cobriu, né? Acredito que sim. Mas o mais legal é que tá nas motos da gente também, né? Não tá no seu carro, tá na sua moto? Tá no meu carro, tá na minha moto. Celso Miranda, que a gente tava fazendo contas aqui, tá na sua temporada 40 como jornalista de automobilismo. Só isso? Só isso? Conservado em formol, né? E 20 anos do programa Supermotor no Band Esportes, né? É, a partir de novembro, nossa 20ª temporada. E olha, o que mostra isso, né? Vocês saberem nesse tempo, quase 40 anos, né? Isso significa que a indústria de maquiagem é muito boa no nosso país. O formal tá bom não também. É? Não, senhor, você já teve desses 3 grandes playgrounds aí da Motul, né? Sertões, Le Mans e Dakar. Aliás, Sertões, Le Mans e Stock Car. E a gente sabe que são coisas muito diferentes dentro do mundo do automobilismo, né? O que você descreveria aí como principal desafio, não só na parte técnica de lubrificação, mas também como piloto, né? Como é que você precisa focar na hora de se preparar para playgrounds aí tão diferentes? Bom, prazer estar aqui pela primeira vez nesse podcast. Olha, eu acho que eu tive muita sorte de poder adquirir essas experiências, né? A primeira vez que eu corri Le Mans eu tinha 20 anos de idade, alguma coisa assim. Na época era GT1 ainda, um Aston Martin que chegava, sei lá, 300 por hora, não sei lá quanto chegava. E aí eu fui desfrutando várias coisas, né? Fui da Fórmula 1 para NASCAR, onde eu realmente comecei a pegar mão de turismo. Porque as coisas que eu tinha feito antes, tipo Le Mans, eu fiz umas coisas de Porsche Super Cup na Europa, que fui convidado. Cara, quando você fez monoposto a vida inteira e sentou pelas primeiras vezes nesses carros, você fica muito perdido. Você não tem noção de espaço, gripe, é realmente bem difícil, né? Aí eu fui para a NASCAR, onde eu passei alguns anos lá, que aí eu realmente comecei a ter uma noção muito boa de espaço, que como a gente anda nos ovais muito perto da parede, uma velocidade muito alta, você tem que ter uma confiança muito grande. E os carros lá andam não de lado, igual um rally, mas andam... Sambando, né? Andam sempre no limite meio que da traseira, assim, né? Então isso me deu um controle de carros pesados muito grande. Logo depois daquilo eu fiz Rallycross também, que me deu mais ainda controle de carros. E aí depois eu fiz Fórmula E, mas depois que eu tive que voltar para Stock Car, ou qualquer tipo de carro que eu pilotei, para mim foi muito fácil mudar a chavinha, né? Sim. Então, hoje em dia não sei, eu consigo ter uma adaptação muito rápida, assim, qualquer tipo de carro que me colocar. Se eu andar num DTM amanhã, ou andar num Indy ou qualquer coisa, eu tive a sorte de poder andar nesses carros todos durante muito tempo, num nível muito alto, né? Então, é difícil até explicar como se adaptar, mas no começo eu realmente apanhei, né? Você pegar meu primeiro Le Mans, quando eu tinha 20 anos de idade, foi muito difícil naquele carro, era uma categoria top. Né, quando eu fiz a primeira corrida de Porsche Super Cup também. Então, levou tempo, treino e você tem que entender, né? Você tem que entender a máquina, entender quais são os limites do carro e ir treinando até você realmente conseguir extrair o tempo mais rápido em uma volta, né? Mas é tudo treino e prática. Essa coisa de andar com um carro muito pesado no limite da traseira que você falou aí da NASCAR, isso ajuda um pouco no off-road, não? Quando você foi para os Sertões, você já se sentiu imediatamente confortável assim com essa traseira mais solta, digamos assim? Eu acho que o que mais me ajudou na minha carreira de adaptar rápido na Stock Car, adaptar rápido nos Sertões, tudo isso aí, foi realmente a NASCAR. Porque você anda tanto tempo pendurado, né? Pendurado que a gente diz meio que de lado assim,
que fica uma coisa muito fácil, não vou dizer fácil, né? Mas fica muito mais confortável você andar naquela forma, né? Porque tem muitos pilotos de Fórmula que gostam de andar com um carro um pouco mais dianteiro, e aí... Mas é uma forma diferente de pilotar, porque você freia menos, solta o pé do freio antes, carrega muito mais velocidade nas curvas pelo carro ser lento, ou carro ser leve e ter muita aerodinâmica. Então é muito diferente a forma que você pilota. E na NASCAR, sendo tempo, isso não tem como andar com carro dianteiro, para começar todos andam no limite da traseira assim. E os caras que são muito bons, pegam um Kyle Larson, que hoje em dia para mim é o melhor que tem, além dele conseguir andar talvez com a traseira mais solta que todos os outros, se você olhar o que ele faz durante a semana, quem acompanha ele tá toda semana correndo de tudo. Sim. De kart, o Super Late Model, muita coisa na terra, né? Assim, é tudo de lado. E isso dá uma confiança pro piloto conseguir botar o carro onde você quiser sem estar desconfortável, sem tirar sua concentração. Você bota e o carro tá, entre aspas, fora de controle, com o muro aqui a 250 por hora, mas ele sabe o tanto que tem que botar de lá. Então é uma técnica de pilotagem que realmente ajuda em tudo, porque você acaba... Não sei explicar, né? Tipo, olha, eu acho que o Celso vai concordar comigo. Foi fantástica essa explicação, sem dúvida, né? Sem dúvida. E até essa questão muito, por exemplo, eu lembro o Jimmy Johnson, é um cara que veio do motocross, né? O cara, a moto ajuda nisso também, que você tem pouco grip na traseira, né? Jeff Ward, eu vou lembrar aí dos grandes nomes do motocross dos anos 80. E o Jeff Ward, ele entrou no meu lugar no carro da Rallycross quando eu saí. Tá vendo? E o Jeff Ward... Ele andou de Indy também, né? Sim, andou de Indy. Super bem, né? Ele foi campeão, ganhou muita corrida de Indy Lights, andou de Indy, andou com AJ Foyt, ele andou com todo mundo. E ele foi campeão de 80 cilindradas, 125, 250 e 500 de motocross. Nossa. E ele foi um dos primeiros caras assim que teve um patrocínio de uma marca de moto correndo de carro. Ele correu com o patrocínio da Kawasaki, que ele era piloto Kawasaki, na Indy Lights. É um dos caras, assim, junto com o próprio Ed Lawson também. É verdade. Fez Indy Lights também. Na época do André Ribeiro, inclusive, do brasileiro. E essa história de você passar por várias categorias, né? Eu acho que fui muito feliz do convite de vocês da Motul para eu estar aqui do lado do Nelsinho, porque tanto ele tem várias categorias, quanto eu no jornalismo já fiz também de todo tipo de cobertura, né? E isso dá uma diversidade, uma amplitude maior de repertório para você entender o ambiente onde você está. Então, no caso dele, correndo em NASCAR, se adaptando com essa coisa do carro pendurado e depois andando de UTV, né, nos sertões, você pode ter certeza que ele, por mais que esteja no limite e desconfortável dentro do limite, ele já tem um repertório tão grande de outros carros que não precisa nem falar ou ter consciência disso. Está no corpo da gente. A gente sabe do que está acontecendo. Então, do ponto de vista, no meu lado, de fazer esse tipo de cobertura, quando a primeira vez que eu fui fazer um teste de televisão para fazer narração foi de futebol. Eu ia te perguntar isso. O Nelsinho, muito francamente, aqui falou, nossa, alemã, a primeira vez foi difícil. Você teve, como narrador, algum momento que você se sentiu ali, nossa, me jogaram no fundo da piscina, preciso me adaptar aqui. E foi maravilhoso. Que foi o seguinte, eu tinha um programa de rádio falando de moto, que foi um trabalho de faculdade. Eu escrevi esse trabalho no último ano da faculdade e depois tive a oportunidade de apresentar para o dono de uma rádio, FM 97, que ficava lá em Santo André na época. Levei, ele falou, nossa, adorei o projeto que você fez aqui, né? Eu apaguei a nota, né? Que eu tinha tirado 8,5 só. E aí depois, e ele me colocou no estúdio no mesmo dia para a gente fazer um teste, que era muito mais de voz do que a dinâmica do programa. E eu fui fazer o programa assim logo de cara. Na semana seguinte a gente já estreou. Mas em televisão, esse primeiro teste que eu fiz de narração foi de futebol. Foi numa partida do Santos, não sei com quem. Levaram um VT lá, eu fiz a narração. E aí, cara, a maior dificuldade que eu tive foi... Eu estava acostumado a ir no estádio de futebol e assistir o jogo. E aí, assim, o que acontece quando você vai fazer uma narração? Você tem que narrar no monitor. Não adianta você narrar com toda a profusão de imagens não tá vendo, que você tem, porque ninguém tá vendo. Então, quando o cara me falou, ó, você narra, mas narra no vídeo, tá? Aquilo pra mim foi... Como assim narra no vídeo? Aí depois é que ele veio me falar, não, ó, pra você narrar o que tá aqui, porque o que você tá vendo não adianta nada que ninguém vai ver.
Aí já tinha passado metade do teste. Ou seja, para narrar futebol eu não passei. Sim. Só que como eu tinha feito já uma participação de comentarista de motocross, de uma prova de motocross que tinha acontecido lá no Guarujá, eu comecei a fazer mais participações de esporte a motor, comecei a fazer freelancer, produzindo, pautando coberturas, isso na TV Cultura, até que, fazendo muito freela, eu acabei indo fazer a minha primeira matéria como o Nelsinho, fazer uma coisa assim bem diversificada. A minha primeira matéria para o programa Vitória da TV Cultura foi de surf. Lá em Salvador, uma final de campeonato. Então, o Pedro Miller foi o vencedor do Campeonato Brasileiro, foi lá em Salvador, a final. E esse tipo de coisa, eu acho que esse dinamismo, essa variação de condições, é que deixa a gente esperto, né, para enfrentar qualquer tipo de situação. Eu cobri, por exemplo, a queda das Torres Gêmeas no World Trade Center. Eu estava lá nos Estados Unidos fazendo Indy e acabei em Nova York para fazer essa cobertura. Do mesmo jeito que quando eu vi o Nelsinho fazendo rallycross, eu falei assim, uau! E aí, lembrando das minhas coberturas de surf, eu falei assim, agora nós temos um piloto freeride. Sim. Porque foi o que ele foi fazer. Ele andou de todo tipo de categoria, curtiu a profissão e tem um repertório que eu acho que pouquíssimos pilotos no Brasil podem dizer que tem. Sem dúvida. A gente tem 2 ícones da versatilidade aqui nas pistas, seja como jornalista, seja como piloto. Agora, Rafa, acho que isso mostra também o DNA da Motul na competição está muito em cima dessa variedade, né, de um escopo muito grande. Quais são os desafios, por exemplo, quando a gente pensa o desenvolvimento técnico de produto para um Dakar versus categorias de pista como Le Mans, é uma coisa completamente diferente, né? E a Motul tem o Racing Lab, que é justamente um laboratório que vai para esses lugares para fazer a análise e o desenvolvimento de produto em loco mesmo, né? Exatamente isso. E, bom, falando só de competição, já é muito diferente, como vocês falaram. Para o lubrificante é a mesma coisa. Se você tem veículos diferentes, em condições diferentes, muda completamente o óleo, muda o desenvolvimento do óleo, muda o acompanhamento, recomendação de aplicação. Uma coisa é você está andando na terra, você vai ter muita poeira, isso é um contaminante para o motor, para o óleo também é muito afetado, do que você ter um óleo voltado para a pista. Enquanto para o rally, por exemplo, você precisa de muito mais, talvez, em questão de proteção, você ter a garantia daquilo funcionando por mais tempo, porque talvez as diferenças ali de tempo de um para outro não é tão grande, é muito mais importante a constância, né? Você chegar no fim da prova. Numa pista já é bem diferente, você não tem, de novo, né, a questão da contaminação. E o tempo ali, às vezes um milissegundo vai te fazer muita diferença. Então, o óleo desenvolvimento é completamente diferente. Pode gerar potência, né? Um óleo que gere menos atrito vai tirar ali, quando a gente fala aí de Fórmula 1, de Le Mans, 1, 2, 3 cavalos. Imagina uma potência extra de um percentual muito pequeno que seja, mais vezes 24 horas em Le Mans é a diferença entre ganhar ou não, muitas vezes, né? Exatamente. A gente está falando já do 300V, né? Que está ali atrás, para quem quiser ver. A gente fala às vezes, dependendo do motor, do tipo de carro, você pode até ganhar 1, 2, 3% em torque e potência. Pode parecer pouco, mas para essa condição, às vezes é uma diferença muito grande. E se você pensar que você conseguiria isso só trocando o óleo, é muita coisa. Você não está mexendo de nada no motor, não está mexendo de acerto nenhum, você só está simplesmente trocando o óleo. E voltando, né, acabei acho que não respondendo o que você falou do Racing Lab. Sim, é uma iniciativa, eu acho que bem única nossa, de estar em todas as competições, de uma maneira que talvez não é nem só para a Motul, e acho que isso é o grande diferencial do Racing Lab. Para quem acompanha a Dakar principalmente, que acho que é o grande palco desse projeto nosso, ele é um laboratório que acompanha a competição, mas está aberto para todo mundo. Então, desde o cara que corre lá no Original by Motul, que é o cara que está ali sozinho, né, o Malemoto, ele pode levar a amostra dele lá para a gente testar, assim como uma outra equipe, de repente até que não está usando o óleo da Motul, também pode levar lá para fazer a análise. Isso vai ajudar ele, obviamente o piloto, mas a equipe também, e entender que talvez na etapa seguinte a moto, o caminhão ou o carro dele quebraria por conta de uma falta de troca de óleo, por exemplo, uma especificação, uma aplicação errada, e o Racing Lab ajudaria nisso. Fora também a questão do desenvolvimento. Né? Inclusive, muitas vezes você detecta, né, algum resíduo de metal, você consegue saber, o seu motor vai quebrar. O óleo te conta muita história, né?
às vezes as pessoas nem acreditam o que a gente pode ver ali, assim. É realmente um raio-x de tudo que está acontecendo. Em alguns casos, até um pouco saindo da competição, né, a gente faz esse tipo de trabalho fora também, por exemplo, para maquinário agrícola, de estender tempo de uso ou quilometragem. Você consegue, às vezes, até identificar diferenças de tocada. Acerto de motor, combustível que está sendo utilizado, tudo isso com análise de óleo. Pô, legal demais. raio-x. Não sei se você vou te jogar uma pergunta aqui, vamos ver se a sua memória tá boa, mas você tá no seu 4º ano com a Motul? Terceiro. 3º ano. Eu acho muito legal, Celso, também, a gente como jornalista, né, também somos, por mais que a gente tente desligar esse chip o máximo possível, a gente também é fã do esporte, né? E eu acho muito legal quando começa a surgir essa associação de uma marca com um piloto, sabe? O seu capacete está ali atrás, né? As mesmas cores da marca e tudo mais. Quando eu penso no seu pai, por exemplo, para mim vem imediatamente uma marca de laticínios italiana aí na cabeça. Como é que é essa coisa, assim, essa importância, né, de ir criando essa associação com a marca e parcerias de longo prazo aí? Todo piloto sonha em ter parcerias longas porque você cria uma estabilidade, você cria um relacionamento muito bom. Mas a cereja do bolo aqui é estar numa marca tão tradicional no nosso esporte, né? É uma marca que poxa, qualquer ambiente de corrida, todos respeitam muito a marca, todos sabem da importância dela, todos sabem o tanto que ela é boa, o tanto que ela é premium. Então, é a mesma coisa, não sei, um piloto de Fórmula 1 falar que já pilotou pela Ferrari, vamos dizer, entendeu? Alguma coisa assim, né? Você poder carregar a marca da Motul realmente uma honra poder fazer isso, porque eles estão nas maiores categorias, nas maiores equipes, nas maiores competições, e sempre buscando o melhor. Então, eu tenho os dois, né? Eu estou com uma marca já há 3 anos e uma marca super tradicional no nosso esporte que todo mundo bate na porta e sonha em ter alguma coisa com eles. E que está com você em todas essas categorias, né? Essa coisa que o Celso falou do freeride eu acho muito legal, porque durante muito tempo isso tinha morrido no automobilismo moderno, né? Os pilotos não estavam mais tendo essa ousadia de sair tanto assim da zona de conforto, né? Eu acho que foi uma causa que aconteceu porque as categorias começaram a ficar muito... diminuir os treinos, diminuir os salários, o esporte deu não vou dizer uma esfriada, mas assim, na década de 90, na década até de 2000 talvez, a quantidade de treino, de corridas que tinha era muito maior. E aí deu uma enxugada, né? Eu não sei se aumentou o número de categorias e cada uma deu uma enxugada, o número de provas, isso, aquilo. Então você começou a ter os pilotos que realmente gostam, né? Eu acho que também teve a fase de pilotos que querem pilotar tudo, os pilotos apaixonados. E aí você começou a ver isso muito, né? De pilotos andando de Le Mans para Fórmula E, para DTM, para IMSA, enfim, pegando qualquer categoria mundial, eles abraçavam e andavam bem, né? E tem muitos pilotos assim hoje em dia, então é legal ver isso. O que eu sinto falta um pouco, talvez, falando desse assunto, a gente vê mais pilotos da Fórmula 1 fazendo isso, né? Pega um Alonso da vida que ele encarou situações de Le Mans talvez um pouco mais fácil, mas mesmo assim ele encarou ela, entendeu? Ele foi dar cara, ele foi lá, botou a cara e... Então, eu acho que falta um pouco da gente ver esses pilotos com nomes fazendo esse tipo de coisa. Eu entendo que, obviamente, as equipes têm uma proteção com os pilotos deles porque, né, aconteceu como aconteceu com Kubica, né, de ter um acidente e se machucar. Porém, eu acho que tem que ter uma certa liberdade, né? Eu acho que falta também vontade do piloto querer fazer outras coisas, né? E adoraria poder ver um piloto. Imagina um piloto que está fazendo Indy e Fórmula 1 ao mesmo tempo. Seria o piloto mais visto do... sair da zona de conforto. Né? Isso que a gente gosta de ver, entendeu? Pô, imagina você pega um Hamilton, bota ele para correr de Indy, bota ele para correr de Le Mans. Imagina o tanto de gente que vai... Acho que vão acompanhar ele mais do que na própria Fórmula 1, entendeu? Então esse é o tipo de coisa que nós como pilotos respeitamos outros quando eles saem, como você falou, da zona de conforto deles e eles botam a cara mesmo em situações diferentes, onde eles vão ter que aprender, vão ter que se adaptar, vão apanhar no começo,
mas no final acaba indo bem, entendeu? Sim. A gente lembra, né, do Frisson, que foi quando o Alonso foi para a Indy, inclusive essa coisa de zona de conforto, né? Teve um ano que ele foi muito bem, teve outro ano que ele não se classificou para a prova, né? Sequer se classificou. Essa história de você se colocar em outras situações, né? Você não ficar apegado naquilo que você construiu. Ah, você tem um nome em tal categoria, por que você vai arriscar? Eu entendo, porque do ponto de vista de marketing até, né? De você preservar, ó, eu tenho um nome feito aqui nessa categoria, por que eu vou dar a cara para bater e tal? Só que é o seguinte, né? O que permanece na vida? Nada permanece. A impermanência é o mote da vivência. Então, se você ficar apegado numa coisa só, legal, mas é só isso. A gente vê o Valentino Rossi, né? Fez tudo o que ele fez com marcas diferentes. Ele, no motociclismo ainda, foi lá, deu a cara para bater, foi andar, ganhou de Honda, ganhou logo na estreia de Yamaha. De Honda, depois, todo mundo dizia que era por causa da moto. Que era por causa da Aí moto. Ele trocou Aí de ele moto. chegou, foi lá com a Yamaha, a primeira corrida ele ganhou. Foi na Ducati, não conseguiu vencer. Não fez o quê? Voltou para a Yamaha, né? Hoje ele é dono de equipe, trabalha com vários pilotos, está pilotando carro, está experimentando outras coisas. Até de Fórmula 1 ele andou namorando. Até de Fórmula 1. Então, assim, esse tipo de coisa, aí de novo falar do Nelson, você experimentar outras coisas, quando você precisa, no caso da Motul, de novo, né? Quando vocês escolhem um piloto, vocês sabem que vocês podem, no caso dele, experimentar para todos os lugares onde vocês patrocinam e você vai ter um piloto para ser de alta performance em todas as categorias. Especificamente na nossa condição, né, de jornalistas, quando você está só numa função, eu acho que você perde tempo e você não oferece para o próprio mercado, para o próprio público, todo o conhecimento que você tem. Eu ouvi muitas vezes na minha carreira, mas você é narrador, você é comentarista ou você é repórter? Eu sou tudo, cara. Sim. Eu sou porque eu sou jornalista. Sim. Se eu não soubesse fazer, mas você é ruim disso, você é ruim daquilo e é ruim daquilo outro. Você não faz nada bem. Mas eu faço. Sim. E eu gosto do que eu estou fazendo. Tenho certeza que o Nelson faz a mesma coisa. Ele curte. Esse cara nos sertões, ele parecia uma criança. Cada dia que chegava assim, você está cansado? Tá, mas ele ficava em volta do carro o tempo todo. Quer dizer, estava curtindo o que ele estava fazendo. E outro piloto que eu esqueci de comentar, que talvez quem está assistindo nem imagina, mas o Schumacher, por mais que ele tenha corrido de Fórmula há muitos anos, venceu muito, era um cara, foi o único cara, acho que andou bastante de moto, né? Sim, fez treinou, fez o campeonato. E até de kart, a gente tem a corrida de Las Vegas que muita gente já teve um auge um pouco maior. Na época que eu fiz, em 2009, acho que foi, tava o Alguersuari, o Buemi, eu, o Schumacher. Eu acho que tinha uns 4, 5 pilotos de Fórmula 1 fazendo uma corrida de kart em Las Vegas. Era tipo um mini campeonato mundial que todo mundo se junta para fazer, chama Super Nationals, né? E ele tava lá, entendeu? Então, esse é outro também que tem que tirar o chapéu, independente de todo mundo, que foi talvez era um pouco chato, que só a Ferrari vencia e tudo mais, mas era um cara que saía da zona de conforto e gostava de adrenalina, né? Soltava de paraquedas. Era um cara que tinha aquela pura paixão por automobilismo, né? Esses dias eu tava vendo no YouTube uma corrida de kart do Schumacher num oval. Era um evento promocional, assim, não tinha tempo ruim para ele, né? Você, Celso, com tanto tempo de carreira, tem alguma passagem específica da carreira do Nelson que você lembra? Algum caos? Você é um grande contador de caos aí, não sei se alguns sertões, algum episódio aí, alguma cerveja engraçada, alguma coisa assim. Eu fui cobrir em 2003. Acho que foi a primeira temporada do Nelson na Fórmula 3 inglesa, né? Primeira ou segunda? Primeira. Primeira temporada dele lá. E eu lembro que eu fui cobrir uma prova não vou lembrar agora o nome do circuito, mas era um circuito que era parte de um oval lá na Inglaterra. Rockingham. Fomos em Rockingham. Nossa, tá bem. O único. Então é um triângulo, né? E foi muito legal ver a equipe trabalhando, inclusive o maior adversário deles, a equipe da Carlin, né? 4 carros, um monte de engenheiro, um monte de gente trabalhando e tal. E era ele, um engenheiro e 2 mecânicos trabalhando. Tudo do Brasil. Aquele projeto foi muito legal, né? Piquet Sports aqui. Aquilo foi muito legal de acompanhar, as histórias que o Nelson me contou e poder ver o jeito que ele estava fazendo esse desenvolvimento com muita troca de informação. Eram mecânicos que tinham trabalhado com ele no kart, né, no Brasil, estavam lá com ele. E essa evolução de entrar nesse mundo, né, com um desafio muito grande, porque tudo que o Nelson faz tem o peso do nome, né? E já na Fórmula 3 já tinha cobrança, você chegou campeão brasileiro, tem que chegar aqui querendo resultado e tal. E ele
apesar de eu sentir, de perceber que ele tinha essa coisa de uma pressão por resultado, evidentemente, ele sabia que aquilo era ele, não tinha nada a ver com história e tal, ele estava fazendo o trabalho dele. E eu lembro que a gente estava naquele final de semana específico, até porque eu ouvi muito no rádio, que era o final de semana mais quente da Inglaterra. Acho que chegou a 30 e um monte de graus lá. Nossa, então morreu muita gente. Se fosse uns 30 sem graus na dúvida. Inglaterra. Pois é. Final de semana mais quente lá é 29. Exato. E eu fiz ficar mais quente ainda, que eu fui jantar num restaurante tailandês e o cara me falou assim, você quer essa comida aqui? Não, é um pouquinho apimentada, tá? Eu falei, não, tô morando 5 anos nos Estados Unidos, né? Fui pro México várias vezes, manda, pimenta não tem problema. Comecei a comer, que maravilha de comida, saborosíssima e tal, e não pegava pimenta e eu comendo, né? Cara, quando começou a pegar, e eu falei assim, meu Deus, eu já comi tudo isso e começou a fechar, foi tudo. Eu saí do restaurante com a camisa grudada no corpo de tanto que eu suava. Eu lembro que no dia seguinte, quando a gente foi viajar para fazer a cobertura da prova, eu ainda estava com a garganta meio assim por causa da pimenta. Mas as histórias daquele final de semana me fizeram acompanhar o Nelsinho de um outro jeito, porque ele tinha uma perspectiva com relação à carreira dele, muito dele mesmo, né? O fato de estar longe do pai, dele fazer a construção do caminho dele, de ter um carro, de ter adversários fortes, uma expectativa muito grande com relação a ele, a gente começou eu passei a perceber o quanto de pressão um cara que tem nome tem que aguentar. E aí não adianta você ter uma superestrutura ou não ter uma superestrutura. Porque nada do que ele for dizer a respeito do resultado dele, se bom ou se ruim, está tudo em cima de uma expectativa. O Nelson sabe tudo, ele foi com uma equipe dele, e isso tudo é contado do lado cheio do copo. Sim. O lado vazio do copo, só ele pode contar. É engraçado você falar isso, até tem que confessar uma coisa. Isso a gente aprende com o tempo, né? Todo final de semana que eu chegava lá nos treinos, nas corridas, né? A Carlin com 4 caminhões, aquela barraca, o HC deles. Tipo assim, era uma mini equipe de Fórmula 1, né? Porque tinha mais gente que tudo e a gente tinha uma estrutura, tipo, uma estrutura de track day, né? Não tinha nada, né? E toda vez que chegava E lógico, o primeiro ano a gente ficou em terceiro no campeonato, o segundo a gente ganhou. Mas quando a gente tomava pau, cara, eu olhava, cara, não é possível, cara. Não dá, uma estrutura desse tamanho, com 3 pessoas na equipe, né? Engenheiro e dois. Não tem como. Como é que os caras estão lá com. Entre os 4 carros deve ter 6 engenheiros, sei lá quantos mecânicos, toda a informação que eles trocam. Não tem como, né? Isso, eu vou dizer que atrapalhou parte dos meus resultados por eu, novo. Entrou na sua cabeça. Entrou na minha cabeça. E aí, só depois de muitos anos, passando por várias equipes depois, equipes comerciais e tudo mais, que eu entendi porque que meu pai, tudo bem, por mais... Foi a escolha, definitivamente, não tenha dúvida, foi a escolha certa, mas demorou eu começar a perceber isso. Hoje eu vivo isso, por exemplo, na Stock Car. Tem várias equipes comerciais, equipes têm que fazer dinheiro, e quando você entra numa equipe que ela tá ali pensando em quanto dinheiro vai sobrar no final do ano, e não como primeira meta ganhar a corrida, que era a nossa meta lá, era ganhar a corrida. Talvez da Carlin era ganhar a corrida com um carro, Sim. 2 carros. O Van der Merwe e o Jamie Green, que hoje em dia o Van der Merwe que briga o campeonato é o safety car da Fórmula 1. Sim. Sul-africano, né? E o Jamie Green, o britânico, foi campeão da DTM há alguns anos, enfim. Então, né, meu pai não queria me botar naquela posição que eu já sofri muito aqui na Stock Car, de estar em equipes que estão pensando em fazer dinheiro e não só em ganhar corrida. Graças a Deus hoje estou com o Thiago Meneghel, que o negócio dele é ganhar corrida. Ele é doente, ele quer ganhar corrida independente de qualquer coisa. Que isso é muito bom, mas eu demorei a achar esse cara. E na Inglaterra, com certeza, o mundo inteiro existe isso, né? Então, meu pai, ele fez um esforço tremendo para a gente criar uma equipe. Tudo bem, não tem estrutura, mas tudo que precisava para o carro andar, o carro tinha, entendeu? Não vai faltar, né? Não vai faltar. E aí, mais uma coisa engraçada, no segundo ano do meu pai, tinha um rapaz chamado Pedrão. Você vai lembrar do Pedrão. Hoje em dia ele trabalha na Autotrack, na empresa do meu pai. No segundo ano da Fórmula 3 do meu pai, ele levou o Pedrão para algumas corridas para ajudar meu pai a desenvolver o carro para ganhar o campeonato. Até aquela estrutura de aquecer o carro todo, Sim. de aquecer o pneu, toda aquela invenção, né, do meu pai, foi tudo junto com o Pedrão, né?
E o Pedrão foi para a Inglaterra no meu segundo ano, 2004, para ajudar a achar... Porque na nossa época a Fórmula 3 era livre, né? Não é igual hoje em dia que você compra o carro, você monta Lego e pronto, acabou. Não, na minha época você tinha motor Chassi Mercedes, diferente, motor você tinha diferente. Dallara, você tinha Haut, motor Mercedes, Opel, sei lá o quê. Então você tinha uma variedade de coisas que dava para fazer. E o único regulamento era pneu Avon, né, tamanho das bitolas, cilindrada do carro, tamanho do airbox. Então tinha uma série de coisas, mas assim, você podia aparecer com uma asa nova. Mas que equipe de Fórmula 3 tinha orçamento para ir desenvolver uma asa. Desenvolver uma asa. Até tinha, no 2004, quando eu fui fazer o campeonato, né, corremos no Marlboro Masters, que era a corrida da Holanda, em Zandvoort, que era tipo um mundial. Você tinha a RT, que era, na época chamava... Nem lembro, que hoje em dia é a RT, né? Que era do Vasseur. Tinha os Fórmula 3 com umas asas diferentes, algumas coisas, que você ficava, pô... Mas enfim, o assunto, voltando um pouquinho, eu quebrei a cara e depois de muitos anos eu fui realmente entender todo esse esforço do meu pai de fazer uma equipe lá e de não pagar uma Carlin, uma Fortec, sei lá, qualquer uma dessas equipes. Equipes que inclusive colocam o piloto numa fila. Ó, você vai pagar 1 ou 2 anos aqui até eu Exatamente. deixar você campeão. Sim. Porque ele não quer que o piloto ganhe no primeiro ano, claro, para depois ir embora para a próxima categoria. Ele quer que ele fique 2, 3 Manter o anos. cliente, né? Exatamente. Então, primeiro ano, vai botar um motor mais fraco, vai botar um difusor que está mais remendado, que tem menos pressão aerodinâmica, enfim. Todas as milhões de coisas dá para fazer. E meu pai se preocupou muito com isso. Então, eu só senti isso na pele mesmo, aprendi isso de verdade depois de andar em equipes, né, NASCAR, Stock Car, enfim. É engraçado você usar esse termo porque faz muito sentido e até se você não é tão do mundo do automobilismo, né? Quando o Nelsinho falou que equipe comercial não é a equipe aqui da Motu, a equipe do Rafa aqui que tá indo pra rua para vender. É a equipe de corrida que no fim do ano tá mais preocupada em ter lucro, como se fosse um negócio puro e simples, como se fosse a padaria aqui da esquina, e não preocupada, acima de tudo, em ganhar a corrida e se sobrar um dinheirinho no fim do ano, que legal, né? Mas acima de tudo a competição. Porque no business de corrida, Nelson, não sei se você concorda, tem 2 tipos de equipe, né? Tem a equipe que contrata o piloto e a equipe que é contratada pelo piloto. E quando ela faz esse tipo de contrato que ele tem com o Thiago, é assim, o que a gente quer? Olha, nós estamos fazendo um esquema para a gente ganhar o campeonato. O que vai acontecer no final? Não, a gente vai investir para isso. É o tipo de é um modelo de negócio, né? Que não tem outro. E quando é rent-a-car, quando você precisa de um piloto para te pagar a conta, evidentemente você precisa fechar a conta no final do ano, pagar seus funcionários, 13º aqui no Brasil, né? E todas essas coisas que acontecem. Então é um negócio também é um negócio. Mas é legal, isso como o nosso mundo do automobilismo é relativamente pequeno aqui no Brasil, né? Coisa de 15 anos atrás, eu fui assessor de imprensa de uma equipe onde o Thiago era engenheiro na Stock Car. E todo mundo dizia, cara, o Thiago um dia vai ser dono de equipe, porque é um cara que tem todas as ferramentas, né? Uma coisa que eu queria perguntar, estando com o Celso aqui, não, assim, moto, cara, você nunca pensou ou deixa a clavícula intacta aí que tá bom? Não, eu sempre gostei muito, mas eu não tenho desculpa meu português, mas a terceira bola ali para varar as mesas. Meu pai me deu uma Kawasaki 80 cilindradas, aquela que foi campeã mundial, isso em 90 e... Ela foi campeã mundial em 92, 93, uma verde da Kawasaki, na categoria 80 cilindradas, né, que devia ser com a molecada de 10, 12 anos mais ou menos. E aí ele comprou uma igual para mim, porque meu pai sempre foi muito apaixonado por moto, queria que eu pegasse também. Só que ela é uma moto 2 tempos, braba, mas tão braba assim, era difícil de controlar. Tipo assim, quando entrava assim, mesmo, subia de giro, era uma coisa... Hoje, se sentar na moto, beleza. Mas quando eu pesava, sei lá, 30, 40 quilos, né? Faltava lá. Nossa senhora, a moto não parava quieto. E aí eu tive alguns tombos e o piloto de moto, quando ele cai a primeira vez, ele faz isso aqui mesmo com um rasgo, alguma coisa quebrada e quer voltar a andar, porque ele é feito para andar de moto. O cara aqui, caramba, acho que quebrou, vou pro hospital, porque não vai aguentar o arroxo de moto. E eu não tinha esse culhão inteiro para ser. Eu sempre gostei muito, mas sempre
sempre tomei cuidado. Sim. Nos quadriciclos, talvez arrisquei um pouco mais. Até tive um acidente mais forte nos quadriciclos por achar que eu estava mais confiante no quadriciclo. Só que você esquece, quando o negócio cai em cima de você, é muito mais pesado que uma moto, né? E aí teve um acidente desse, e aí eu tirei um pouco o pé. Mas a gente morou em fazenda, né? Em Brasília, desde que eu vim para o Brasil com 8 anos, a gente morou em fazenda, então eu pilotava trator, essa moto verdinha, essa Kawasaki que a gente tem até hoje, 80 cilindradas, foi uma das primeiras motos que meu pai colocou lá. Um bug tradicional com motor de Fusca, com a... Gaiola. A gaiola tradicional brasileira com motor de Fusca, câmbio 4 marchas normal, e foi isso, era o dia inteiro, e os quadriciclos andando em casa. Então, quando eu comecei a cair essas coisas, quase perdi um campeonato brasileiro porque abriu um rasgo aqui na lateral, aí eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado. E você, Rafa, que está sempre no apoio aí em tantas categorias diferentes e tal, tem algum desses playgrounds aí que você curte mais ou que você ainda não conheceu e gostaria? Olha, com certeza eu não tenho o histórico desses dois, muito longe aí de bastante história para contar, mas eu acho que rally é um negócio que me toca mais, assim. É um mundo diferente, eu acho que é uma vibe diferente ali. Até você vê a relação entre competidores, entre equipes, eu acho que é diferente. E pelo menos pra gente também que tá no suporte ali, a gente sente a mesma coisa. A gente acaba estando ali e sente a mesma coisa. E de ponto de vista mais técnico, né, entrando na nossa área aqui, é bastante interessante porque você vê uma variedade de coisas que acho que você não vê em outro lugar. Primeiro, pelos tipos de veículos que você vê diferentes, você tem moto, você tem quadriciclo, se for um rally grande, caminhão, né, carros, com condições completamente diferentes, equipes bem pequenininhas, com pouca estrutura, equipes grandes, então acho que, pelo menos pra gente, assim, de novo, da parte técnica, é muito interessante essa grande variedade de coisas que a gente vê e a gente aprende também junto ali. Então, eu acho que isso que é o que me toca mais, assim, eu acho que é o mais legal. Bacana, acho que tem um caos da minha esposa aí que todo mundo aqui vai entender o ponto de vista dela, né? Eu corri pouquíssimas vezes no rally, mas as 2 vezes que eu corri de rally de velocidade, ela estava junto, né? E ela perguntou, que engraçado, aqui todo mundo é amigo, né? O meio do rally é bem diferente nesse sentido do que o automobilismo, ainda mais no seu caso, né? Assim, Fórmula 1 é aquela história que hoje em dia acho até que tá um pouco diferente com rede social e tudo mais, mas a gente veio de uma realidade ali que um piloto num grid de 24 tinha 1 ou 2 caras que amigo era até uma palavra forte, assim, mas que conseguia conviver socialmente e o resto era tudo quase que não dava bom dia se encontrasse no café da manhã, né? Eu não sei qual que é a causa disso, porque não é só porque é Fórmula 1 por ser o tamanho do que ela é, ou algum formato, porque você pega a própria Stock Car também, de vez em quando a gente vai no motorhome de um, do outro, mas não é nada comparado. Você pega a própria Fórmula 1 nos anos 80, na época do meu pai, não é nada comparado com aquilo, entendeu? Então acho que não é pelo tamanho da categoria. Eu não sei o que é, mas o rally é uma das únicas categorias que todo mundo se ajuda. Da cozinha para cozinha, do piloto para o piloto, do engenheiro para o piloto, mas de qualquer cross que você pode fazer, de qualquer área de uma equipe, de qualquer área de outra equipe, todo mundo vai se ajudar, entendeu? Então, é muito saudável. E não foi nem um desafio de pilotar os Sertões que me apaixonou. Foi esse ambiente gostoso, entendeu? Lógico, tem a rixa, tivemos várias histórias já no rally, mas, cara, no final, quando você chega depois de 8, 10 horas no carro, qualquer porta que você bater e pedir uma cerveja, eles vão te dar. Vou fazer um rápido à parte aí, porque tem um ditado clássico no rally para contextualizar o que o Celso está falando. O rally é o seguinte, se tudo der certo, você vai se chover bastante. É isso, porque assim, você sofre o tempo todo pelo calor, pela poeira, pela dificuldade dos solavancos que você vai sofrendo. No carro você e o cara que está te ajudando mais, que é o teu navegador. E o navegador, não sei se o Nelson concorda, é o piloto do piloto, é o cara que está dizendo o que dá para fazer de acordo com o terreno que eles vão enfrentar. E enfrentar tanta coisa desconhecida vai juntando essas pessoas. Por quê? Porque no dia seguinte, o Nelson falou, você chega à noite cansado, 8, 10 horas de pilotagem, está todo mundo unido. Por quê? Porque amanhã a gente não sabe o que vai ser.
de nós, o que a gente vai enfrentar, e a gente vai precisar de quê? De ajuda. De quem a gente não vai ver. E quem é que vai estar para ajudar? Quem tiver na competição junto, entendendo o que a gente veio fazer. E o que a gente veio fazer? Superar o desafio. E o desafio é em cima da gente mesmo. Né? Isso acontece com a imprensa, isso acontece com os técnicos que vão. Você imagina os mecânicos que trabalham nos carros, que trabalham à noite, às vezes tem lugar para dormir dentro de caminhões, né, que vão levando eles dormindo, ou no fundo de um outro caminhão, de um baú, o cara passa lá ele está chacoalhando o dia inteiro, à noite ele vai ter que trabalhar. Então, esse ambiente de sofrimento, na hora em que nos juntamos, é uma coisa extremamente humana, porque caem todos os crachás, cai o nome das companhias que estão patrocinando, cai a ideia de que você vai voltar para o seu super apartamento, para o seu belo carro. O que vale naquele dia é o quanto você sofreu e o quanto aquele cara que está na sua frente também sofreu. E só ele entende. E você não precisa falar disso. Pô, que legal demais, cara. O papo tá bom demais. Tem um amigo que fala que a única coisa melhor que corrida de carro é abrir um vinho e falar de corrida de carro. Aqui a gente tá sem o vinho, mas o papo tá bom demais. Mas encaminhando aqui o nosso encerramento, que o tempo já tá mais do que esgotado. Nelsinho, você tem uma carreira aí nos últimos 20 anos que eu acho que as pessoas te viram em tantos playgrounds diferentes que às vezes elas não ligam os pontos e veem o tamanho que é esse todo, né? Primeiro brasileiro a vencer uma corrida de categoria principal da NASCAR, campeão mundial da Fórmula E, o primeiro, fora toda a sua trajetória ali, rumo à Fórmula 1, chegou lá, fez pódio, tá vencendo corridas aqui na Stock Car, participação em Le Mans, enfim, é o freerider, agora eu vou adotar essa expressão aí do Celso. Mas, cara, tem alguma coisa no automobilismo que você fala, isso aqui eu ainda quero fazer e não fiz? Tem alguma última caixinha que você gostaria de ticar? Cara, eu vou te falar que eu vi Indianápolis no final de semana. Que corrida legal, né? Lógico, a gente vê todo ano, né? Mas acho que logo depois que a corrida acaba, você fica, nossa, que corrida... É maravilhosa aquela corrida, né? É demais. Tipo, tudo, né? O espetáculo, a disputa, tudo ali. E a Indy é uma das poucas categorias com o nível de pilotos que ela tem que os carros são relativamente iguais, né? Lógico, tem dois montadores de motor, mas é muito parecido, né? As diferenças são muito poucas. Então, eu respeito muito aquela categoria, eu gosto muito dela, por pilotos que podem se provar mesmo estando em equipes menores, né? Então, eu não sei, Indy é uma coisa que me interessaria se fosse da maneira certa. Eu sei que vai ser muito difícil, porque né, a mesma coisa pegar qualquer piloto, vamos andar de NASCAR agora. Vai demorar anos para se adaptar, para acostumar. Talvez um pouco menos de Indy, porque tá um pouco no meu DNA, pista mista, enfim, Fórmula, esse tipo de coisa. Mas eu gostaria, se eu tivesse a oportunidade, eu acho que eu abraçaria. Seria uma que eu abraçaria. Também eu gosto muito dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é um lugar muito legal de morar. Não voltaria para a Europa, de jeito nenhum. Eu acho que já deu tantos anos que eu já morei lá. Mas os Estados Unidos eu ainda gostaria de, se eu tivesse a oportunidade boa, de poder passar uns anos lá correndo de Indy. Pô, que legal. Vamos subir essa hashtag aí, Celso. Nelsinho na Indy. Se eu fosse da Motul agora, eu ia querer ver um carro branco com motor vermelho, assim, né? Na Ganassi, que tal? Ou um carro da... Não sei se a McLaren faria um carro branco com motor fez pintura vermelho. de tributo. Pode ir na Penske também. Pode ser Penske, Pode ser tá bom, Penske, então, melhorzinho. não tem problema. Não tem... Pô, Mas acho que vale. Que legal demais. Muito obrigado pela presença de vocês todos aqui. Celso, deixa aí o recado onde a galera te encontra, dá os seus arrobas aí, como a gente diz. No YouTube, você vai lá ver o Celso Miranda e os motores. Tem um canal que eu falo muito de moto. Faço uma premiação na rua, inclusive. Vou até dar uns produtos para motociclistas aí da Motul, levar um limpador de capacete, de moto aí, para a gente dar na nossa próxima premiação. Tem no Band Esportes, né? Toda quarta-feira o nosso Supermotor, entrando para a sua 20ª temporada aí. E, cara, e onde tiver uma moto parada, você pode olhar, de repente está o Celso Miranda ali, curtindo motocicleta. Boa, obrigado mais uma vez, Nelsinho, Rafa. Siga @MotulBR, baixe o aplicativo da Motul, Motul Expert, que é sensacional. E semana que vem a gente se vê novamente aqui em mais um Motulcast. O programa da qualidade dos lubrificantes começou em 2007. O Sindilub foi um dos caras que cobrou para ter isso. E a gente tem no Brasil, sim, muitos bons produtores nacionais, assim como as marcas excelentes aí internacionais. Só que, como em qualquer setor, a gente tem ali uma parcela
que vive do vício da qualidade, que trabalha de maneira aí para lucrar mais do que o necessário, né?